Você já parou para pensar que a religiosidade, algo que deveria nos aproximar de Deus, pode estar nos aprisionando de maneiras sutis? Muitas vezes, sem perceber, nos tornamos reféns de dogmas e tradições que nos afastam da verdadeira essência da fé. Essa prisão invisível é tão traiçoeira que nos faz acreditar que estamos no caminho certo, enquanto na verdade, estamos nos distanciando da verdadeira conexão com o divino. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como a religiosidade pode estar manipulando nossas decisões, sabotando nosso crescimento pessoal e criando uma falsa sensação de salvação. Se você sente que sua fé se tornou uma rotina sem vida, ou que as regras religiosas estão sufocando sua espiritualidade, este é o momento de despertar e buscar uma transformação verdadeira. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre a religiosidade, e descobrir como se libertar dessas correntes espirituais. Muitas vezes, sem perceber, nos encontramos presos em correntes invisíveis, moldadas por dogmas e tradições que parecem inofensivas à primeira vista. É fácil confundir fé genuína com a repetição automática de rituais e costumes, acreditando que estamos fazendo o certo simplesmente por seguir o que nos foi ensinado. Mas será que essas práticas realmente nos conectam com o divino, ou estamos apenas perpetuando uma rotina espiritual sem vida? É aqui que começamos a questionar: estamos vivendo uma verdadeira espiritualidade ou estamos presos em uma fé condicionada, sem perceber o peso das correntes que nos limitam? Pense em quantas vezes você seguiu um ritual ou tradição sem questionar, sem se perguntar se isso realmente alimenta a sua alma ou apenas preenche um espaço vazio. A verdade é que muitos de nós nos tornamos prisioneiros de uma fé herdada, sem nunca parar para examinar se ela ainda faz sentido para nossa jornada espiritual. Essa prisão invisível é perigosa, porque ao contrário de uma cela física, ela não é facilmente reconhecível. Você pode estar vivendo dentro de uma gaiola espiritual, mas como as grades são feitas de crenças enraizadas, elas são difíceis de ver, e ainda mais difíceis de quebrar. É comum nos sentirmos confortáveis dentro dessas paredes, porque sair delas significa confrontar o desconhecido, questionar o que sempre aceitamos como verdade. No entanto, é nesse desconforto que reside o verdadeiro crescimento espiritual. Um exemplo claro disso é quando seguimos tradições religiosas, que apesar de antiquadas, são mantidas por medo de desagradar a Deus ou de romper com o que é considerado sagrado. Mas será que Deus se agrada mais de rituais mecânicos ou de um coração realmente conectado com Ele? Esse é o tipo de reflexão que precisamos fazer para identificar os sinais de que estamos presos em uma fé condicionada. A chave para sair dessa prisão está em começar a questionar. Questionar não significa desrespeitar ou abandonar a fé, mas sim buscar uma compreensão mais profunda e autêntica. Pergunte-se: por que eu sigo essa tradição? O que esse ritual significa para mim? Ele me aproxima de Deus ou apenas me deixa confortável dentro de uma zona de segurança espiritual? Comece a buscar respostas dentro de si e não apenas nas respostas prontas que a religiosidade oferece. Essa busca pode ser desafiadora, mas é também libertadora. Ao invés de seguir cegamente, aprenda a ouvir sua própria voz interior e a discernir o que realmente alimenta sua espiritualidade. Imagine como seria sua vida espiritual se você começasse a praticar apenas o que realmente ressoa com sua alma, ao invés de seguir tradições por mera convenção. Essa jornada de autoconhecimento e libertação espiritual é contínua. A cada passo que damos em direção a uma fé mais autêntica, nos afastamos um pouco mais das correntes da religiosidade. Não se trata de abandonar tudo o que nos foi ensinado, mas de reavaliar, filtrar e adaptar essas práticas de forma que elas realmente contribuam para nosso crescimento espiritual. E à medida que avançamos, podemos descobrir que a espiritualidade verdadeira é muito mais sobre conexão do que sobre conformidade. Assim, abrimos espaço para a próxima reflexão: até que ponto nossas decisões são influenciadas por essa religiosidade que nos cerca? Como saber se estamos sendo manipulados por ela sem sequer perceber? Muitas vezes, somos levados a acreditar que nossas decisões são fruto de nossa própria vontade, mas a verdade é que em muitos casos, estamos sendo influenciados por forças que nem sequer percebemos. A religiosidade, com seus dogmas e doutrinas, pode ser uma dessas forças invisíveis que moldam nossas escolhas, sem que tenhamos plena consciência disso. Quando seguimos regras e preceitos religiosos por medo de punição ou na esperança de uma recompensa divina, estamos realmente tomando decisões livres?
Ou estamos sendo sutilmente manipulados a agir de determinada maneira? Essa é uma questão profunda que precisa ser analisada com cuidado, pois nossas escolhas refletem diretamente a qualidade de nossa vida espiritual e pessoal. A manipulação através da religiosidade não é sempre óbvia, muitas vezes, ela se apresenta de forma sutil, por meio de líderes religiosos que utilizam o medo e a culpa para controlar as massas. Quantas vezes ouvimos sermões que, em vez de inspirar e elevar, apenas reforçam a ideia de que estamos sempre em dívida com o divino? Esse tipo de mensagem pode nos levar a tomar decisões baseadas na culpa ou no temor, em vez de na verdadeira convicção de fé. Por exemplo, algumas pessoas podem decidir se casar, escolher uma profissão ou até mesmo negar seus próprios desejos e talentos, simplesmente porque acreditam que essa é a vontade de Deus, quando na verdade estão apenas seguindo uma doutrina imposta. Essas decisões, longe de serem fruto de uma espiritualidade livre, são reflexos de uma mente que foi condicionada a agir conforme os ditos da religiosidade. Para ilustrar melhor, imagine alguém que, ao longo da vida, foi ensinado a evitar questionamentos sobre sua fé. Esse indivíduo pode passar anos seguindo rituais e tomando decisões sem nunca parar para refletir se aquilo realmente faz sentido para ele. Ao aceitar tudo o que lhe é dito sem contestar, essa pessoa está permitindo que suas escolhas sejam controladas por uma força externa, em vez de serem fruto de uma reflexão pessoal e autêntica. Esse tipo de comportamento pode nos afastar de nossa verdadeira essência, criando uma vida que, embora aparentemente devota, está longe de ser plena e satisfatória. Para romper com esse ciclo, é essencial que comecemos a questionar as motivações por trás de nossas decisões e a buscar uma fé que seja realmente nossa, e não apenas uma repetição do que nos foi ensinado. À medida que começamos a nos libertar dessa manipulação sutil, ganhamos clareza para fazer escolhas que realmente refletem nossos valores e desejos mais profundos. Essa liberdade, porém, não é fácil de alcançar, ela requer coragem para desafiar o status quo e disposição para confrontar verdades incômodas. No entanto, a recompensa é uma vida espiritual mais autêntica e uma sensação de paz interior que só pode vir de uma fé verdadeiramente livre. E agora, que tal refletirmos sobre os efeitos dessa fé cega na nossa vida? Como apegos exagerados à religiosidade podem estar sabotando nosso crescimento pessoal e espiritual? À primeira vista, a fé cega pode parecer uma virtude, uma demonstração de devoção inabalável. No entanto, o que muitas vezes não percebemos é que esse tipo de fé pode, na verdade, estar limitando nosso crescimento pessoal e espiritual. Quando nos apegamos cegamente às doutrinas e tradições religiosas, sem questionar ou refletir sobre o que realmente acreditamos, estamos, na verdade, colocando um limite em nossa capacidade de evoluir. A verdadeira fé não deve nos deixar estagnados, mas sim nos impulsionar a buscar respostas, a crescer e a explorar novas perspectivas. No entanto, quantos de nós nos acomodamos na segurança de nossas crenças, por medo de desafiar o que nos foi ensinado, acabamos sabotando nosso próprio desenvolvimento? Essa sabotagem pode ocorrer de várias formas. Pense em quantas vezes deixamos de aprender algo novo ou de nos aprofundar em um tema porque a religião não permite. Ou, pior ainda, quantas vezes rejeitamos questionamentos válidos ou novas ideias porque elas não se encaixam na visão religiosa que nos foi imposta. Essa resistência ao novo, ao desconhecido, pode ser extremamente prejudicial para o nosso crescimento. Por exemplo, alguém que é ensinado desde cedo a nunca questionar as escrituras pode se fechar para interpretações diferentes, perdendo assim a oportunidade de expandir sua compreensão do divino. Nesse processo, o crescimento espiritual se torna limitado, e o desenvolvimento pessoal é sacrificado em nome de uma falsa sensação de segurança. Outro exemplo claro disso é como a fé cega pode nos levar a evitar experiências que, de outra forma, poderiam enriquecer nossa vida. Muitos evitam explorar outras culturas, outras formas de espiritualidade, ou até mesmo a ciência, com medo de que essas coisas possam corromper sua fé. Mas será que essa é realmente a vontade de Deus? Ou será que estamos, na verdade, nos prendendo a uma visão estreita que nos impede de crescer? A fé verdadeira, aquela que realmente nos transforma, deve nos encorajar a aprender, a questionar e a buscar sempre mais. Se ela nos impede de fazer isso, então talvez seja a hora de reavaliarmos o que estamos chamando de fé.
Vamos pensar nisso. Se a religiosidade está, de fato, impedindo nosso crescimento pessoal e espiritual, o que podemos fazer para mudar esse cenário? Será que estamos dispostos a desafiar o que nos foi ensinado, a buscar uma fé que nos liberte em vez de nos aprisionar? À medida que refletimos sobre isso, surge uma questão ainda mais profunda. Será que a religiosidade, em vez de nos aproximar de Deus, está na verdade nos afastando de uma conexão genuína com o divino? Muitas vezes, somos levados a acreditar que seguir os rituais e dogmas religiosos é o caminho certo para alcançar a salvação. Mas será que essa crença não está nos afastando de uma verdadeira conexão com Deus? Quando nos apegamos à religiosidade, corremos o risco de focar mais na aparência de santidade do que em uma relação genuína com o divino. A prática religiosa pode se tornar uma máscara, uma fachada que esconde a falta de uma conexão real e profunda com Deus. Em vez de vivermos uma fé autêntica, nos preocupamos em cumprir regras, em parecer espiritualmente corretos aos olhos dos outros, enquanto nosso coração se distancia da essência do Evangelho. Essa ilusão de salvação é perigosa porque nos faz acreditar que estamos seguros, quando na verdade estamos cada vez mais distantes daquilo que realmente importa. Por exemplo, quantas vezes participamos de rituais religiosos sem realmente entender ou sentir o que estamos fazendo? Cumprimos as tradições, seguimos os costumes, mas nossa alma permanece vazia, faminta por uma verdadeira comunhão com Deus. É como estar em uma prisão espiritual, onde as paredes são construídas por práticas vazias e a chave para a liberdade é esquecida em algum lugar dentro de nós. A verdadeira salvação, aquela que vem de uma relação íntima com o Criador, não pode ser substituída por rituais automáticos ou pela conformidade com as expectativas religiosas. Para perceber essa desconexão, precisamos refletir sobre o que realmente nos aproxima de Deus. Será que é o cumprimento das doutrinas e tradições religiosas, ou é algo mais profundo, algo que envolve o coração, a mente e o espírito? A verdadeira conexão com Deus não é sobre cumprir regras, mas sobre viver uma vida que reflete o amor, a compaixão e a verdade que Ele nos ensinou. É sobre estar presente, ser autêntico, e buscar a Sua vontade em todas as coisas. Quando entendemos isso, começamos a ver que a religiosidade, em vez de nos levar a Deus, pode estar criando barreiras que nos impedem de experimentar Sua presença de forma plena. Agora, a pergunta que fica é: estamos dispostos a abandonar essa ilusão e buscar uma conexão verdadeira com Deus? Estamos prontos para deixar de lado a religiosidade superficial e nos aprofundar em uma fé que realmente transforme nossas vidas? Isso nos leva a refletir sobre como podemos aplicar esses insights em nosso dia a dia, e o que podemos fazer para nos libertar das prisões espirituais que a religiosidade pode ter criado em nossas vidas. Depois de tudo que exploramos, fica claro que a religiosidade, com seus dogmas e tradições, pode facilmente nos aprisionar sem que percebamos. Mas agora, sabendo disso, o que você vai fazer? Vai continuar vivendo uma fé superficial, presa em rituais vazios, ou vai buscar uma verdadeira conexão espiritual que realmente transforma? O momento de agir é agora. Comece a questionar, a refletir, e a quebrar essas correntes que te impedem de viver o Evangelho em sua essência. E para continuar nessa jornada de descoberta e crescimento, vou deixar um vídeo muito importante aqui na tela final para você assistir. Aproveite e inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, vamos desvendar mais verdades e construir uma fé que realmente liberta. A mudança está em suas mãos.